Bom, pessoal, aqui é o professor Marcelo Neves. Vamos começar a nossa videoaula em cima do Linux. Tá? Então, vamos começar. Notem que eu já abri o terminal, né? Então, só uma pequena revisão para quem estiver usando de novo. Então, eu vou aqui em aplicativos, acessórios, terminal. E o terminal abre, ok? Bom, uma coisa que é importante a gente começar a observar o que é o nosso prompt, entendeu? O prompt, né? Então, notem que eu tenho aqui algumas partes interessantes. Primeiro, a parte esquerda do arroba significa que é o usuário que está ligado, ou seja, logado no sistema. A parte direita do arroba é o nome do hostname da máquina. Depois dos dois pontos, é o diretório home no qual o usuário se encontra. O TIM significa o home do usuário. Então, ele está no home do usuário Marcelo. E o cifrão, ele indica que é um usuário sem os privilégios de root. Bem, como a gente está trabalhando, né, com máquina virtual, às vezes aparecem algumas mensagens. Né? A gente vai começar com algo bem simples. A primeira coisa, nas nossas tarefas administrativas, nós temos que utilizar, né, muitas vezes, alguns comandos que são exclusivos do administrador. Então, seria interessante, né, é interessante a gente trocar de usuário, de um usuário comum, para um usuário com privilégio de root. Em sistemas baseados em Debian, existe o comando sudo. Tá? O comando sudo serve para executar um comando com propriedades de root. Juntamente com o su, que na verdade é para te trocar de usuário, o comando para trocar de usuário. Nessa forma, o que ele vai fazer? Ele vai entender que ele vai trocar o usuário, no caso, vai trocar o usuário para um usuário com privilégio de root. Então, sudo su, vou dar um enter, ele vai me pedir a senha de root, que é onde vocês setaram na hora da instalação. Então, vou colocar minha senha de root. Tá? Agora, alterar minha senha de root. Não fiquem esperando asterisco, né? Porque o Linux, no caso, ele não coloca asterisco, tá? Você vai ficar lembrando. Eu vou dar um enter. Agora, observe o prompt. Agora ele tem um sustenido aqui. Isso quer dizer, pessoal, que eu estou com um usuário com privilégio de root, ok? E me encontro aonde eu me encontro dentro do diretório Marcelo, que está dentro do home. Para nossas atividades, agora, nesse teste, nesse laboratório, nós vamos ir para um diretório /tmp, que é um diretório onde fica arquivos temporários, onde os arquivos eles são excluídos, inclusive, de vez em quando. Tá? Então, é muito importante que vocês entendam que se vocês deixarem um arquivo dentro do diretório /tmp, ele, depois da máquina ser inicializada, quando vocês voltarem, talvez ele não seja mais. Tá? Então, eu vou dar aqui o comando cd. O comando cd ele serve para mudar de diretório, né? Change directory, né? Serve para mudar. E eu vou dizer que eu quero ir para o diretório /tmp. Por que eu tenho esse barra na frente? Porque o diretório /tmp ele se encontra na raiz. O barra representa a raiz. Então, eu estou dizendo mudar para o diretório tmp que está na raiz. Então, eu vou dar um enter. Beleza, notem que eu já mudei. Um comando que é muito importante observar, para não ficar perdido no sistema Linux, é o comando pwd. O comando pwd, ele mostra, né, qual o diretório corrente que eu estou. Então, se eu dou o comando pwd, notem que ele está lá, o /tmp para mim. Beleza? Show! Agora, vamos criar um diretório. Tá, gente? Para criar um diretório, é o comando mkdir.
de espaço no nome do diretório no qual eu quero criar. Então, MKD, vamos botar assim, teste 1, Enter. Bom, notem que não deu erro nenhum, né? Então eu vou dar um ls, que é o comando que lista ínfula, ls. Então notem que eu tenho o teste 1 criado, certo? Ok. Aí eu vou acessar o teste 1. CD teste 1. Acessei teste 1. Para limpar a tela, né, tem algumas opções. Ou eu uso o comando clear, ou eu uso a sequência de tecla Ctrl mais a letra L. Ctrl L vai limpar a tela. No caso aqui, já para a gente ver esse comando, né, eu vou executar o comando clear com vocês. Eu vou aqui clear e vou dar um enter. Limpou a tela. Bom, agora para a gente continuar com os comandos, eu vou digitar enter, espaço. Sala, varanda, e vou botar quarto. Notem o que vai acontecer aqui. Eu estou criando 3 diretórios ao mesmo tempo: o sala, o varanda e o quarto. Então, enter, essa, ó, quarto, sala, varanda. Beleza, eu vou entrar aqui dentro de sala, CD, sala. Notem que até então nós estamos só manipulando diretórios. Então, aqui dentro eu vou criar mais algum diretório. Eu vou criar o diretório TV, o diretório de sofá e o diretório quarto. Tá? Enter, ó, vou dar um ls e de novo eu tenho os diretórios. Bom, no Linux, pessoal, eu tenho duas maneiras de trabalhar com o diretório, com mudança de diretório. Tá? Eu tenho como trabalhar com os diretórios de maneira relativa, tá? Que é relativa ao diretório que estou, ou da segunda maneira, que é o caminho absoluto. O que é o caminho absoluto? É o caminho completo aonde está determinado diretório ou determinado arquivo. Exemplo, em relação ao diretório que eu estou, se eu dou um PWA, eu estou em sala, que está dentro de teste 1, que está dentro de TMP. Bom, em relação a onde eu estou, se eu der o comando cd espaço ponto, esse comando em relação ao diretório que eu estou vai para dentro do teste 1. Simplesmente. Vamos fazer o teste? Enter. Ó, pwd foi para o teste 1. Bom, em relação ao diretório que eu estou, se eu der o comando cd-, o cd-, ele é um comando que ele retorna ao último diretório que foi acessado. O último diretório que ele estava acessando, né, era onde? Era dentro de sala. Então, cd-, vou dar um enter, voltei para a sala. Então vejam bem que se tu sabe, a pessoa sabe manipular os comandos básicos de manipulação de arquivos, de diretório, tu consegue te locomover muito bem pelos diretórios. Então isso torna a tua navegação entre os diretórios muito ágil. Né? Então aqui eu vou limpar de novo a tela, só que agora eu utilizei um Ctrl L para facilitar. E agora a gente vai observar um exemplo de caminho absoluto. Tá? Até então eu usei, por exemplo, 2 exemplos, né, de caminho relativo. Agora eu vou usar um caminho absoluto. O caminho absoluto é o quê? É quando eu quero ir direto ao local, determinado local. Por exemplo, eu quero ir em TMP, em teste 1, e dentro de teste 1, eu tenho lá um diretório sobre sala e dentro de sala eu tenho o diretório sofá. Ó, então, esse aqui é o caminho absoluto. Quando tu coloca o caminho todo, se eu der um enter, ó, entrei direto.
Essa é a diferença. O caminho absoluto é quando tu coloca o caminho completo, o caminho relativo é quando é relativo ao diretório que você se encontra. Outro exemplo de comando relativo, por exemplo, é o CD barra. O comando CD barra, ele vai para o diretório raiz. Olha só, então se eu dou um PWD, se eu dou um PWD, ele simplesmente foi para a raiz. Ó. Me encontro na raiz. Se eu der um CD menos, ele retorna ao diretório que eu estava. Perfeito? Bom, outra coisa. Eu vou dar um ls aqui, ó, não tem nenhum diretório, nenhum arquivo. Eu vou dar cd.com e eu vou dar um ls. Eu tenho o quadro, o sofá e o TV. Para alterar o nome de arquivos e diretório, eu utilizo o comando mv no Linux. O comando mv ele tem duas funções. Ele tem a função de renomear arquivos e mover arquivos do diretório. Tá? Então, além de mover, ele pode renomear. Então, eu quero mudar o diretório quadro para, vamos botar uma outra coisa que tem dentro da sala, poltrona. Então, o que eu estou fazendo? MV quadro para poltrona. Vou dar um enter, vou dar um ls, agora tem poltrona. Então, observem que eu consegui mudar o nome. Tá? Bom, para remover um diretório vazio, gente, é o comando rmg. Tá? Então, rmg é um comando que move diretórios vazios. Tá? Então, se eu der rmg poltrona, uma coisa que é importante já vocês se acostumarem, por exemplo, ó, eu vou digitar aqui só o P e vou usar a tecla Tab. A tecla Tab ela ajuda a completar comandos e arquivos. Por exemplo, eu digitei T, a única coisa que tem T aqui dentro é o poltrona. Se eu der um Tab, ele já completa. Essa última barrinha aqui, ó, significa que ele é um diretório. Então, tanto faz eu deixar ou não, dá mesmo. RMG, entra. Vou dar um ls, eu removi o diretório poltrona. Mas é importante observar que o RMG é só utilizado para diretórios que estejam vazios. Tá? Então é muito importante. Agora, outra coisa que é importante observar, gente, é o comando cd puro. O comando cd puro, cd puro, olha para onde ele foi. Ele foi no home do usuário logado. O usuário logado, lembra que eu troquei de usuário Marcelo para o usuário root? Ó, o home do usuário logado aqui é o root. Então, se eu der um PWD, ele vai dar barra root. Então, é importante eu ter esse entendimento. Se eu der CD menos, ele volta para o diretório. Outro, além do CD, uma maneira de voltar para o diretório home do usuário logado é o CD til. O til faz a representação do usuário logado. Então, o CD vai voltar de novo para o usuário, no caso, para o home do usuário logado. No caso, o usuário logado é o usuário administrador, o usuário root. Então, ele se encontra no diretório barra root. Quero voltar para o diretório anterior. Tá? Voltei. Bem, aí, gente, agora a gente vai criar um arquivo. Uma das maneiras que eu posso criar um arquivo rápido é através do comando touch. O comando touch ele serve para mudar algumas propriedades de arquivo e criar um arquivo vazio para teste, para manipulação, de uma forma bem rápida. Então, vou botar aqui, ó. Vou botar assim, texto, ponto .txt. E vou colocar texto, e vou colocar texto. E vou dar um espaço e vou colocar assim também. Texto. E vou dar um enter. Agora vou dar um ls. Opa. Botei maiúsculo. Bom, por que eu fiz isso, gente? Ó, esses arquivos estão todos vazios.
Eu fiz isso aqui para mostrar que o Linux ele faz diferença de tudo. Primeiro, o Linux não interessa para o Linux que tem extensão arquivo. No Linux, extensão é meramente informativa. Outro, o Linux faz diferença de letras maiúsculas e minúsculas. Então, esse texto é diferente deste texto, que é diferente deste texto. Então, eu posso começar a fazer da seguinte forma para renomear da mesma maneira. Vamos ajeitar? RM, texto, espaço, texto 1. Então, ele vai mudar texto para texto 1. Ó, não foi possível remover o texto 1. Claro, estou dando RM, quero renomear. Então, é NV. Enter. O que aconteceu? Eu removi o. Tá, foi isso que aconteceu. Então, vamos. Isso. Isso aí é bom acontecer, porque eu dei um comando errado. Então, vamos criar de novo o texto minúsculo. Não é jóia. Então, vamos lá. MV. Texto. Para texto. Vou dar um LS. Tá ali. Texto 1. Agora, MV. Texto. Para texto 2. Enter. Agora, vou texto para texto 3. Vou dar um LS. E vou agora renomear ele de texto.txt para texto 4. Agora, olha só, eu tenho um padrão. Né? Não que não possa usar daquela forma, mas no Linux as coisas são melhores, né? Melhor visualizadas, até mesmo em minúsculo, fica mais fácil o entendimento. Tá? Mas o Linux aceita qualquer uma daquelas formas. Na verdade, eu fiz aqui só para vocês verem, né? E dar uma praticada também em questão de renomear arquivos. Bom, acho que renomear vocês não vão ter mais problemas, né? Então, eu vou criar agora. O Linux tem vários editores de arquivo. O que a gente vai usar bastante nas nossas aulas é o editor Nano. Então, se a gente colocar aqui Nano, eu vou botar agora texto 5. Enter. Ó, notem que ele vai abrir um editor bem tranquilo. Então eu vou colocar aqui, linha. Depois isso aqui para futuras aulas, tá? Linha 1 vocês vão entender depois, tá? Linha 2, linha 3, 4, linha 5, linha 6, linha 7, linha 8, linha 9, linha 10. Olha só, eu vou fazer até linha 10 aqui, mas quando vocês fizerem esse exercício, façam até a linha 30. Depois, mais tarde, vocês vão entender o porquê que eu vou pedir até a linha 30. Tem um motivo, tá? Bom, notem que aqui embaixo no menu tem português. Então, esse circunflexo significa que é a tecla CTRL. Para gravar, é CTRL-O. Então, eu pressiono CTRL mais a tecla O. Ó, está nome do arquivo para gravar. Se eu quisesse mudar o nome do arquivo, eu mudaria aqui agora. No caso, como eu não quero, eu só pressiono Enter. Pronto, ele já está salvo. Para sair, é Ctrl X. Então, Ctrl X, saiu. Agora eu vou dar um RS. Notem que agora eu tenho o texto 5. Tá? Essa é uma das maneiras. Outra das maneiras é utilizando o comando vim. Porém,
Deixa eu ver se está configurado. Internet, install Vim. Na verdade, ele não tinha o Vim instalado, né? Então eu estou instalando o comando Vim. Notem que no Linux é bem fácil de. Depois a gente vai ver o comando apt-get com mais facilidade, né? Com mais explicações. Agora é só para fazer um exemplo rápido de como vocês vão criar os arquivos. Eu dou preferência para vocês trabalhar com o Nano, pessoal, porque ele está em português, ele é muito simples para você trabalhar, então não tem grandes dificuldades. Procure trabalhar com o Nano, tá? No início, como o Vim, a gente vai abordar ele mais adiante, em futuros laboratórios, inclusive tem um exercício que só trabalha em cima disso, tá? Só trabalha em cima disso. Tá, gente? Então, agora está terminando. Nota que a instalação é bem rápida, né? Não tem grandes problemas. O comando Vim, gente, ele é o mesmo que o VI, tá? É um VI que foi aperfeiçoado, né? O pessoal gosta de brincar com o Vim, é o VI melhorado. Então, vamos terminar a conclusão aqui. Claro que com máquina virtual, né, pessoal, sempre é um pouco mais demorado. Ele está fazendo o acesso à biblioteca. Nota que ele já pediu para atualizar os pacotes. Não vou atualizar agora. Eu já tinha atualizado para 12.04. Isso vai demorar um monte. Em máquina virtual, a versão 12.4 é muito demorada. Está carregando. Terminando de carregar. Pronto, já está instalado. Eu posso usar. De uma outra maneira, utilizando o comando Vim, eu vou usar para isso 6. Só que o Vim, a interface dele é muito pobre. Olha só. Pronto, é isso aí. E o Vim tem duas maneiras. Tem dois tipos de inserção. Tem o modo de inserção, que é tu aperta a letra I, e aí tu pode digitar, por exemplo, a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 6, linha 7, linha 8, linha 9, linha 10. Bom, aí, com a letra I, eu entro em modo de inserção e posso digitar. Para sair do modo inserção, eu tenho que pressionar a tecla ESC. Bom, e para ir no modo de comando, eu tenho que pressionar dois pontos, ou seja, shift dois pontos, né? Então, dois pontos e o que eu quero fazer. Bom, para sair e salvar, eu posso utilizar duas maneiras. Para sair, no caso, para escrever W e para sair Q. Posso usar WQ, ele, no caso, vai salvar, write, escrever, né? E quit, desistir. Só que eu gosto de usar o X, que é mais rápido. O X, ele faz a mesma coisa. Ele sai e salva. Enter. Agora eu vou dar um LS para listar. Notem que ele criou o meu arquivo. Bom, agora olha só. Eu falei para vocês que o comando MV, ele move arquivos, né? Então olha só. Se eu der um MV texto 6, barra TP, barra teste 1, e der um enter, vou dar um LS agora, o texto 6 não está mais aqui. E se eu der o comando CT, que ele serve para copiar, CT, texto 5, para onde? Para TNT, teste 1, enter, ele copiou o texto 5. Então vamos dar uma olhadinha, cd.com, vou dar um ls, ó, tá aqui o texto 5 e o texto 6. Então ele copiou. Bom, para apagar um arquivo, eu uso o comando rm, texto 5, que já tem a cópia, né? Rm, vou dar um enter, agora vou dar um ls, não está mais aí. Ah, Marcel, a
que a gente faz um teste. Eu vou entrar de novo em sala. Vou dar um ls. Eu vou copiar o texto 5, vou dar texto CP, eu vou copiar o texto 5, aonde? Vou copiar para TMPM, vou copiar teste e vou copiar lá para TV, lembra que tem TV? Aí não, dentro de sala, TV. Isso, TV. Ó. Vou copiar esse cara lá para TV. Vou dar um ls. Ó, tem um TV. Aí eu falei que RMDIS ele removia diretórios vazios. Lembra que a gente removeu? Agora, olha só, se der um RMDIS TV, que der um enter, o diretório não está vazio. Para resolver isso aí, existe o comando rm. Só que o rm sozinho, ele foi feito para apagar arquivos. Porém, eu tenho como potencializar esse comando com as opções dele. Que geralmente as opções são precedidas de um if. Então, eu utilizo o R, que é em formato recursivo, ou seja, relacionados a diretórios, que estão dentro do diretório, que estão dentro do diretório, e o F, que é modo silencioso, ele não vai fazer nenhuma pergunta. Então, se eu mandar apagar o diretório dessa forma, ele vai apagar tudo, exclusivamente tudo. Não interessa se tiver 1000 diretórios e 1 trilhão de arquivos dentro do DB, ele vai apagar tudo. Então, quando vocês utilizarem esse comando aqui, gente, com essas opções, por favor, verifiquem se vocês têm realmente certeza do que estão fazendo. Esse comando aqui já gerou muita demissão, então prestem atenção, porque ele realmente danifica. Bem, feito isso, eu vou confirmar com o Enter, se vocês derem um ls, o diretório TV não se encontra mais. Bom, agora, o que acontece? Muitas vezes eu quero saber um pouco mais sobre determinados comandos, né? Então, o Linux ele é muito farto em documentação e ele tem 3 comandos relativos à documentação, sendo que um desses comandos, o principal deles, é um só. O principal comando é o comando man. O comando man ele acessa o manual ou simplesmente a documentação de um determinado comando. Então, se eu der man cp e der um enter, vai vir toda a documentação. Ó. Olha aqui, ó, o F de força, né? E vai vir, por exemplo, se eu com as teclas direcionais eu conseguir para cima e para baixo. Então, ó, notem que tem diferença, muitas vezes tem diferença de letras minúsculas e letras minúsculas. Né? Então, eu consigo ver a documentação toda. E claro, Linux, pessoal, é o tempo de vivência de vocês. Vocês vão ter que mexer, testar. Por isso que é bom trabalhar em máquinas virtuais, se acontecer qualquer problema, simplesmente só refazer o erro de forma recursiva. Tá? Para sair do man, pessoal, é só apertar a letra Q e aí ele sai. Então, olha só, a gente usou vários comandos hoje, né? Então, vamos daqui, ó, man mv. Então, muita documentação, eu só tenho que ter o tempo para ler e testar. Certo? Inclusive, vocês vão fazer alguns exercícios sobre isso. Tá? Ah, mas está em inglês, Marcelo, né? Bom, o que a gente vai fazer, né, gente? Se você escolher trabalhar com tecnologia, eu tenho que me esforçar um pouquinho no inglês, né? Para sair, novamente, letra Q. Então, esse é um dos comandos. Outro comando é o comando info. Por exemplo, info cp. Ó, aí vem algumas informações sobre o comando. Tá? Porém, tanto o info quanto o help, pessoal, ele não são comandos padrões e estão caindo um pouco em desuso. Tá? Então, para sair a mesma coisa, eu aperto a letra Q e ele sai. Outro comando de ajuda é o comando help, que também não tem para todos os comandos, né?
comando help. Help CP. Ó, não tem para outro. Vamos ver se tem para outro. Help LS. Também não tem. Help Pin. Também não tem. Help NV. Nossa, já não tem para quase nenhum. RM. Também. Ó, tente help. Help. Vamos botar aqui. Help. Passa help. Ó, help. Tem algumas coisas. Ó, ele já está dando algumas definições do help. Então o help já está muitos comandos não aparecem no help. Mas o man, pessoal, o man vai ser o principal comando de ajuda de vocês no sistema. Olha só, é muito importante vocês entenderem isso. Tanto o help, tanto o man, quanto o info, se você estiver fazendo um teste numa empresa e tu usar um desses comandos, não é considerado de maneira nenhuma cola, tá? Na verdade, isso mostra a tua perícia técnica. Quem trabalha no Linux sabe que a quantidade de número de opções é muito grande. Então não tem como tu memorizar todos os comandos, né? Isso. Então a gente utiliza a documentação. Então procure sempre utilizar o help, tá? No caso o man, né? Que vai te ajudar muito na busca desses comandos. Tá? Então é só man. Inclusive tem man do man. Ó. É interessante, bem bacana. E aí que a gente vai aprendendo, conforme a gente vai testando, né? A gente vai aprendendo bastante coisa. Bom, agora é importante lembrar, né? A gente só viu alguns comandos relativos à manipulação, até porque vocês vão ter um exercício em sala de aula relativo a isso, e para não estender muito a videoaula, né? Eu só quis ilustrar a aula da gente, né? Então, ilustrei de maneira prática, quem perdeu deu uma olhadinha. É importante a gente também saber desligar corretamente o Linux. Existem algumas maneiras. Eu posso utilizar o comando Halt. O comando Halt paralisa a máquina e aí eu vou ter que desligar geralmente no botão Power. Ou eu posso usar o comando Shutdown com os parâmetros menos H e espaço Now. Dessa maneira, ele vai desligar a máquina imediatamente. Tá? E se eu quisesse reinicializar, eu poderia dar o comando Reboot, que iria reinicializar, ou equivalente ao Reboot, tem o comando Int6. Depois a gente vai falar sobre os processos Int. Tá? E equivalente ao Halt, eu poderia dar o Int0, tá? Que aí iria paralisar a máquina. Mas a maneira correta de desligar a máquina é Shutdown, menos H, espaço Now. Ele vai encerrar todas as atividades da máquina. Inclusive, ele vai me deixar no VirtualBox agora. Tá ok, pessoal? Pessoal, espero ter ajudado, né? Desculpa o ruído de fundo, mas eu estou fazendo a videoaula no final de semana. Então, a ideia é ilustrar o nosso trabalho, né? Para quem perdeu a aula e tal, para poder fazer a prática em casa. Tá bom, gente? É o professor Marcelo Neves, desejo a vocês um bom dia, uma boa noite, né? Esperando que vocês tenham aproveitado a videoaula, ok? Até mais, pessoal!